Já que você me deixou escolher o assunto, que seja este: como a graça salvadora de Deus se manifesta no coração e na vida do homem? Lucas: vejo que a nossa conversa será sobre o poder das coisas. Este é um ótimo tema, e você tocou numa questão muito importante. Alegro-me de poder responder resumidamente. Primeiro, a graça de Deus no coração causa um forte protesto contra o pecado. Segundo, fiel. Um momento. Trataremos de uma coisa de cada vez. Penso que a graça de Deus revela-se, levando a alma a abominar os seus pecados. Lucas: bem, qual a diferença entre protestar contra e abominar o pecado? Fiel: uma grande diferença. O protestar contra o pecado é considerado por alguns uma boa política. Mas ninguém pode abominar o pecado se não sentir por ele uma piedosa aversão. Já ouvi pregadores clamar contra o pecado no púlpito, apesar de acolhê-lo no coração, no lar e na vida particular. A ama de José bradou contra aquilo de que falsamente o acusava, como se fosse muito pura. Contudo, havia tentado em vão seduzir José a fornicar com ela. Alguns gritam contra o pecado como uma mãe que ralha com o bebê no colo, chamando-o de porco ou mal educado, mas então abraça-o ao peito e beija-o afetuosamente. Lucas: vejo que você gosta de pôr armadilhas. Fiel: oh não, apenas quero esclarecer bem as coisas. Mas qual é o segundo meio pelo qual você provaria que a pessoa tem a graça de Deus no coração? Lucas: quando ela tem um amplo conhecimento da verdade do Evangelho. Fiel: este sinal deve vir primeiro. Mas, primeiro ou por último, isso também é falso. Porque um grande conhecimento da verdade do Evangelho, incluindo o conhecimento da obra da graça no coração do homem, pode ser obtido de outras pessoas, por alguém que não possua essa graça no próprio coração. Paulo diz que alguém pode ter todo o conhecimento e entender todos os mistérios, e mesmo assim, nada ser. Cristo asseverou: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ele não disse que a pessoa é feliz por as conhecer. Ele não atribuiu a bênção ao conhecimento que não produz ações. Não é suficiente conhecer a verdade, é preciso obedecê-la. Portanto, o seu sinal não tem valor. Um amplo conhecimento agrada a loucazes e a ostentadores, mas um coração fiel e obediente agrada a Deus. Não que o coração possa se tornar correto sem o conhecimento da verdade, pois sem isso ele não seria digno de confiança. Mas o conhecimento sem a experiência e as boas obras é inútil. Dá-me entendimento, pede o salmista: guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração. Lucas: vejo que você estudou as Sagradas Escrituras para argumentação e para apanhar as pessoas naquilo que falam. Isso não é edificante. Fiel: ora, talvez você tenha outro sinal ou prova da obra da graça salvadora no coração. Lucas: não tenho, e sinto que não concordaremos. Fiel: bem, se você não tem provas, darei as minhas, com a sua permissão. Lucas: use o seu discernimento. Fiel: a obra da graça na alma manifesta-se tanto àquele que a possui quanto a todos os que a conhecem. A graça de Deus no coração traz à pessoa a convicção do pecado, especialmente do pecado da incredulidade, e revela a corrupção da sua natureza. Isso a faz sentir que será eternamente condenada, a menos que encontre a misericórdia de Deus, através da fé no Senhor Jesus Cristo. Tal convicção e perspectiva operam nela um profundo pesar e vergonha pelo pecado. Então, por meio do poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus, lhe é revelado o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito pelo pecado, o Salvador do mundo, bem como a necessidade de aceitá-lo imediatamente como o único caminho da salvação. Isso cria na pessoa a fome e a sede de justiça, o que a leva a arrepender-se e a crer em Cristo para perdão e salvação. Agora, a profundidade de sua alegria e paz, de seu amor e santidade, de seu crescimento no conhecimento e no serviço de Cristo, serão determinados pela quantidade e força de sua fé.
e a sua fé crescerá com o uso, superando a dúvida e o temor, a autocondenação, a confusão, o engano, bem como o raciocínio, o julgamento e a imaginação distorcidos. Tudo isso constitui uma evidência irrefutável de que a pessoa possui a graça de Deus. Esta graça manifesta-se aos outros de duas maneiras. Primeira, por uma confissão pública de fé em Cristo, sendo batizada em seu nome e unindo-se aos demais que nele creem. Segunda, por um viver em conformidade com os seus ensinamentos, a saber, orando diariamente por orientação e força, estudando seriamente a palavra de Deus a fim de conhecer e cumprir-lhe a vontade, testemunhando aos outros de sua graça salvadora e dando de seu tempo e dinheiro para o serviço de Cristo. Assim, a sua família e os seus vizinhos notam que ela ama a Deus e a humanidade, não apenas em palavras, mas por atos e em verdade. Um hipócrita pode falar dessas coisas, mas para tê-las e praticá-las, é preciso ser um filho de Deus. Esta é uma breve descrição da obra da graça e de como ela se manifesta aos homens. Se você tem alguma objeção, sinta-se livre para expressá-la. Se não, posso propor-lhe uma segunda questão? Locas. Não, a minha parte agora não é objetar, mas ouvir. Portanto, diga-me qual é a segunda questão. Fiel. É esta. Você experimentou a primeira parte dessa manifestação em seu íntimo, e a sua vida e conduta diária manifestam-na aos outros? Ou a sua religião consiste apenas em conversa, em vez de atos e verdade? Agora, por favor, se você estiver disposto a responder isso, não diga nada além do que você sabe ser verdade e o que agradará a Deus, e nada além do que a sua consciência aprovará. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Ademais, dizer que sou desse modo quando o meu viver e os meus vizinhos atestam que estou mentindo é absolutamente pecaminoso. Locas, começando a corar, mas recobrando-se de seu embaraço. Você entrou neste assunto de experiência, consciência e Deus, e de apelar a Deus por justificação do que se diz e se faz. Eu não esperava esse tipo de questionamento, por achar que são assuntos particulares, e não me considero obrigado nem disposto a responder tais questões. Você pode considerar-se um examinador, embora eu me recuse a aceitá-lo como meu juiz. Mas, por favor, diga-me por que fez tais perguntas? Fiel, porque vi a sua prontidão para dialogar, e não sabia que você nada tinha além de palavras. Além de que, para dizer-lhe a verdade, ouvi dizer que a sua religião consiste apenas de palavras, e que seu viver cotidiano contradiz o que você fala. Disseram-me que há uma nódoa entre os cristãos, e que traz opróbrio à religião de Cristo, que alguns já tropeçaram em seus maus caminhos, e muitos outros acham-se em perigo de ser destruídos por seu exemplo ímpio. Além disso, contaram-me que a sua religião, as suas tabernas, a sua cobiça, impureza, blasfêmias, mentiras e companhias imorais andam juntas. O provérbio diz que uma prostituta é uma vergonha a todas as mulheres. Assim também, você é uma vergonha a todos os cristãos professos. Locas. Já que você é propenso a seguir boatos e a julgar tão precipitada e injustamente, só posso concluir que você é um crítico rabugento e melancólico, inadequado para uma conversa benfazeja. Assim sendo, digo-lhe adeus. Cristão, havendo parado por um instante pouco à frente deles, caminha agora ao lado de Fiel. Eu lhe disse como seria. As palavras e a luxúria desse homem não combinam. Ele preferiu deixar sua companhia e desviar-se da verdade a arrepender-se e permitir que Cristo lhe mude a vida. Mas deixe-o ir. A perda é só dele. Ele poupou-nos da dificuldade de separarmos-nos dele. A menos que ele houvesse mudado, o que é duvidoso, teria sido uma ruína e uma nódoa em nossa companhia. Conforme recomendou o apóstolo, aparta-te dos tais. Fiel. Contudo, alegro-me de haver tido com ele esta pequena discussão. Pode ser que ele venha a pensar nestas coisas. De qualquer modo, fui honesto e sincero com ele, e sinto-me livre de qualquer responsabilidade se ele estiver definitivamente perdido.
Cristão, você fez bem em falar-lhe claramente. Hoje são poucos os que tratam tão fielmente com as almas, e esta carência leva as pessoas a subestimar a fé cristã. Quando esses embusteiros locazes, cuja religião é apenas palavras e cujo viver é devasso e a conversa fútil, são admitidos no relacionamento dos cristãos com a esperança de que se convertam ou contribuam financeiramente, o povo do mundo fica confuso. Os sinceros angustiam-se e o cristianismo fica maculado. Eu gostaria que todos os cristãos tratassem esse tipo como fez você. Então eles seriam verdadeiramente convertidos, ou mostrariam quem são e deixariam a congregação dos salvos. Assim, os dois seguiram caminho, conversando sobre o que tinham visto e aprendido, tornando a viagem tanto proveitosa quanto agradável. Do contrário, a jornada haveria de ser indubitavelmente tediosa, pois a esta altura caminhavam penosamente por um deserto.